Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o tarô terapêutico na prática. Muita gente hoje fala de tarô terapêutico, mas qual é a diferença dele para o tarô adivinhatório, né? A diferença é que o tarô terapêutico não está preocupado em adivinhar o futuro. Ele está, sim, preocupado em orientar o consulente, a pessoa que o procura, em relação a algumas questões da vida da pessoa. Então, por exemplo, ele vai mostrar o cenário e como a pessoa tem agido de acordo com os fatos, seja na área do trabalho, na área amorosa, na área da saúde, na família, nos negócios, na carreira, na questão do autoconhecimento, na autoafirmação. Então, o tarô vê vários aspectos ligados ao psicológico, tá? Muitas vezes no nível inconsciente do consulente, e que são trazidos à tona através de uma boa interpretação e uma boa orientação de tiragem, né? Por isso que envolve um preparo da pessoa que tira, do tarólogo, tá? Ele tem que estar bem conectado, ter bastante conhecimento, leitura. Normalmente, uma pessoa que não fica parada no tempo, está sempre ali se mantendo atualizada em relação, inclusive, aos aspectos do Jung, da psicologia ou qualquer outra linha de conhecimento que a pessoa utilize, tá? Eu, particularmente, uso muito do Jung, né? Que tem a questão dos arquétipos para nos oferecer aí como base para entender o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, com base nisso, nós tiramos e identificamos ali o que está acontecendo na área da vida da pessoa e o que pode ser tomado ali de caminho, né, de trajetória que pode ser escolhida e algo que tem ali funcionado energeticamente para a pessoa, positivamente ou negativamente, né, porque o tarô ele é um campo de energia, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, óbvio que a pessoa vai ter lá todos os aspectos energéticos em funcionamento na hora de verificar o cenário, tá? Que ela tá vivendo. E é óbvio que, assim, vai caber a ela escolher, né? O que fazer ali. O tarô dá alguns caminhos, algumas orientações, então eu gosto de deixar isso bem claro, tá? Uma outra coisa que eu faço bastante, assim, no tarô, eu costumo pegar lá a data de aniversário da pessoa, né? Como eu também já coloquei em outros vídeos. E, inclusive, eu tô embaralhando algumas cartas aqui agora, enquanto eu tô falando com vocês, né? Tô gravando esse vídeo. E aí eu coloco é, 3 colunas, né? Para identificar a essência da pessoa, a personalidade. E se a gente for parar para pensar na questão do signo dos nós temos o signo, né? Nós temos o ascendente, nós temos a lua no mapa astral. No tarô, nós temos uma subcategorização desse tipo, tá? Então, tem lá, você estabelece a primeira coluna, vamos supor, para identificar a essência da pessoa, como que ela é, né? Em essência. E aqui, por exemplo, eu peguei uma carta para dar de exemplo. Vamos supor que saia isso na primeira coluna, né? Como que você vai saber qual que é a primeira coluna? Pela data de nascimento da pessoa. Você vai pegar a data de nascimento dela completa. Então, a primeira coluna é o dia, né? A segunda coluna é o mês e a terceira coluna é o ano que ela nasceu. Então, vamos supor que ela tenha nascido no dia 14, tá? Dia 14, então, é a temperança. Significa que ela é uma pessoa que tem uma essência de equilíbrio, de pesar os prós e os contras. Normalmente ela tem uma relação com o signo de Libra, muito ligada ao signo de Libra, que é um signo bastante ligado a equilíbrio, etc. Tá? Vamos supor que na casa 2, que já é a casa ligada a comportamento na sociedade, que corresponderia, tá, nesse caso, ao ascendente, ela tenha por exemplo, imperatriz, que ela nasceu no mês de março, essa pessoa, vamos supor, tá? Então aí ela já vai ter alguns aspectos ligados na parte de como ela se comunica, como ela se relaciona com as pessoas, né? Ligada à imperatriz, que é aquela pessoa de temperamento de liderança, normalmente uma pessoa que acolhe, né? Uma pessoa também que tem uma potência para
ser independente, né, para ter o seu poder ali exercido, e vários outros aspectos que aí cabe a você estudar cada um dos arcanos, não é? Com base nos arquétipos, dá pra gente fazer isso também, né? Que seria o símbolo da mulher, da mãe, mas aquela mulher que excede a mãe e que é aquela mulher autossuficiente, aquela mulher que tem que assumir vários papéis na sociedade, de mãe, aquela que trabalha fora, aquela que tem que fazer os afazeres da casa, aquela que tem, né, as responsabilidades com as contas, enfim, né? É todo um suporte aí que a gente tem da parte arquetípica que pode ser trazido para essa leitura, né? E vamos supor que essa pessoa tenha nascido em 1957. Você faz a somatória até dar um número reduzido, tá? De 1 a 22, que seriam os arcanos maiores, né? Então você vai se basear nos arcanos maiores, como eu já expliquei em outro vídeo também. Quem ainda não assistiu, é interessante assistir antes de ver esse aqui, né? Porque aí você já tem uma base de como calcula, né? Então é sempre pela redução, tem que dar no mínimo o número 22. Passou do 22, é claro que você tem que fazer a somatória e reduzir, né? Então, você tem 1957, por exemplo, vai ter que somar 1 com 9, 5 com 7, depois somar tudo e ver quanto que dá o resultado, tá? Então, vamos supor que esse resultado, né, vamos pensar aí, deu 20, tá? 20 é o julgamento, né? Então, isso significa que a pessoa tem ali um aspecto do ego dela, um aspecto que ela tem que trabalhar, que é relacionado a aquilo que ela se sente às vezes culpada, carrega uma grande culpa, não consegue tirar isso, vive em sacrifício, às vezes vive pesando a mão consigo mesma, vive se autocobrando, né? Ou de mais ou de menos, né? Tanto pode ser um aspecto exagerado para o lado positivo ou negativo, né? Porque o ego tem muito essa questão aí do que aperta o calo da pessoa, né? E depois a gente até pode fazer uma somatória disso, né? E cair aí na missão de vida, que é a somatória das 3 colunas. Mas enfim, como eu já expliquei isso no outro vídeo, eu não vou ficar especificando muito, tá? Mas é um dos aspectos que o tarot terapêutico nos promove, que é o seu autoconhecer, né? Como uma base para você saber o que você deve escolher ali para sua felicidade, para o seu bem-estar, porque como o Freud mesmo fala, né, o mal-estar nosso está muito relacionado à nossa vida na sociedade, na civilização, na civilidade. Então, se nós quisermos nos manter com a mente sadia, né, livre das angústias, das depressões e de vários outros transtornos que podem nos atingir, porque nós nos limitamos demais quando vivemos em sociedade, mas em contrapartida não temos uma outra opção, né? Temos que nos limitar para conseguir viver em sociedade, tá? Esse mal-estar, ele é próprio de todo ser humano, todo qualquer ser humano, então como que a gente pode lidar com isso? O tarot também pode trazer algumas opções em relação a isso, tá? Então vamos supor que uma pessoa esteja ali num momento desagradável da vida dela, na família, assumindo algumas atitudes que não estão trazendo muita válvula de escape para aquela pessoa. E aí você tira lá a situação, ela faz a pergunta e sai a carta do sacerdote, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Do mundo, tá? Da força. Qual que é o recado e a orientação do tarô nesse caso? A pessoa, ela busca, o sacerdote, a ligação entre o alto e o material. Então, ela vai buscar trazer para a vida dela, tá? Todos os elementos que ela tiver em mãos, que aí é a carta do mundo, que traz esses 4 elementos, né, que fazem parte da carta ali, o fogo, o ar, a água e a terra, e são aspectos que têm a ver com o uso de mecanismos, né? Se a gente pensar figurativamente, muitas vezes tem que fazer isso, pensar de modo figurado, de modo metafórico, né? Isso tem a ver com todos os recursos que ela tem em mãos na vida dela, né?
Então, ela tentar buscar esses aspectos, tanto da parte espiritual quanto da parte material, trazer para a vida dela, né? Colocar em prática aquilo que ela tem, ter coragem para fazer isso. Por isso, a carta da força é onde ela vai buscar força, é justamente nisso, tá? Nesses aspectos que ela tem que utilizar esses conhecimentos, tanto espirituais quanto os recursos que ela tem em mãos ali, que às vezes são muito mal aproveitados, né? E que na verdade deveriam ser para trazer força para essa pessoa, tá? E aí, como é que você vai descobrir quais são esses aspectos? A pessoa tem que dialogar com você, né? Porque como é uma sessão terapêutica, ela tá ali para buscar uma construção junto com a pessoa que está tirando para ela, tá? Então, ela tem que dialogar, ela tem que fazer perguntas, né? Então, vamos supor, eu poderia fazer isso, né? E aí vai perguntando, o tarô vai respondendo, vai direcionando toda a leitura, vai aprofundando, né? Então, a pessoa também tem que vir aberta para fazer a leitura, para se autoconhecer e para promover as mudanças que ela precisa, né? Saber para onde ela vai, isso é importante, tá bom? Então, assim, eu dei mais ou menos um panorama, né, bem assim, ampla, né, de como eu trabalho tarot terapêutico. Acredito que muita gente trabalha de uma outra forma, mas a forma como eu venho atuando é essa, tá? E é isso que eu tenho feito, tanto nas aulas quanto nas tiragens, né? Eu sempre oriento os meus alunos a fazerem esse tipo de abordagem, que, na minha experiência, tem sido a abordagem mais positiva, né, com um retorno mais positivo, no sentido de auxílio mesmo, o consulente, tá certo?